E se a nossa primeira reação na maioria das crises de relacionamento for a errada? Hoje vamos mergulhar fundo em cenários de alta tensão e descobrir como é que a inteligência artificial nos pode ensinar uma nova forma de empatia. Uma que transforma conflitos em compreensão. Ok, vamos diretos ao assunto. Começamos com uma situação daquelas de alto risco, que testa logo os nossos instintos. A resposta parece óbvia, não é? Mas será que é mesmo a correta? Pois é, a verdade é que em momentos de crise emocional intensa, as táticas de comunicação que a gente usa no dia-a-dia, bem, elas não só falham, como podem piorar e muito as coisas. A lógica e a razão são as primeiras a sair pela janela quando as emoções tomam conta. E este primeiro estudo de caso revela logo um princípio que é fundamental. Numa crise, a prioridade tem de mudar. Já não é sobre resolver o problema, é sobre garantir a segurança. Não se trata de ganhar uma discussão, mas sim de conseguir acalmar a tempestade. E olhem só para isto, a IA mostra-nos aqui algo crucial. A resposta padrão, aquela que tenta resolver o conflito com lógica, falha. E porquê? Simples. Porque uma pessoa em modo de luta ou fuga não consegue processar a lógica. O cérebro está noutro sítio. A abordagem que prioriza a segurança não é só superior, é a única que realmente funciona. Reparem como a estratégia certa é quase o oposto do nosso instinto. Em vez de argumentar, o objetivo é desarmar. E os pontos-chave são estes. Nunca invalidar o que a pessoa sente, nada de ultimatos, e o mais importante de tudo, validar o sentimento, não o comportamento. É sobre reconhecer a dor da outra pessoa, mesmo que a gente não concorde com a forma como ela está a reagir. Agora vamos subir um degrau na complexidade. Vamos falar de ciúme patológico. E isto é muito importante. Aqui não estamos a falar de um problema de lógica que se resolve com factos. Estamos a falar de um inferno emocional que precisa de ser gerido. É mesmo fundamental perceber isto. Este tipo de ciúme funciona fora dos limites da insegurança normal. Não é uma dúvida que passa, é uma busca ativa, quase uma caça por provas que confirmem uma crença que já existe na cabeça da pessoa, mesmo que essas provas não existam de todo. E estes não são só sinais de alerta, são os motores da paranoia. Cada interrogatório, cada vez que se verifica o telemóvel, não é para encontrar a verdade, é para alimentar a suspeita. É um ciclo vicioso que se alimenta a si próprio e destrói tudo à volta. E, mais uma vez, a IA mostra-nos um padrão que não engana. A abordagem analítica, aquela que tenta explicar o problema com lógica, é como atirar um manual de instruções a uma pessoa que está a arder. Não serve de nada. Já a abordagem empática, essa entrega um extintor, dá uma ferramenta prática, ali, para usar no momento da crise. E agora a coisa fica ainda mais complexa. Entramos num território onde a neurodivergência, em particular o autismo, vira as regras da comunicação de cabeça para baixo. O que funciona para uma pessoa neurotípica pode ser aqui profundamente prejudicial. Para a comunicação funcionar, é preciso entender estas diferenças centrais. A linguagem é literal, ponto. E uma sobrecarga de emoções pode levar a duas coisas. Ou a um meltdown, que é uma explosão para fora, ou a um shutdown, que é um desligar completo, para dentro. E este é o ponto-chave, a informação crucial. Tentar falar com alguém que está em shutdown não é só ineficaz, pode mesmo aumentar o sofrimento da pessoa. É que o cérebro literalmente não está disponível para processar a fala, está offline para o som da voz. E sabem qual foi a solução com a melhor nota da IA? Uma mensagem de texto curta, literal, simples, combinada com um ato físico, um gesto de cuidado. Isto demonstra presença e apoio, sem exigir uma resposta verbal que, naquele momento, é impossível de dar. Bom, preparem-se porque aqui enfrentamos um dilema ético daqueles bem complicados. Estamos a lidar com uma parceira diagnosticada com um transtorno de personalidade borderline, uma condição em que o medo avassalador de abandono é o gatilho principal para tudo. Este é o cenário clássico do beco sem saída, não é? Parece que qualquer caminho que se escolha vai dar a um desastre. Se se conta a verdade, o caos. Se se esconde e se é descoberto, é o fim. Cada caminho parece minado. E a solução é de uma elegância brutal. A jogada de mestre da IA foi não escolher um dos caminhos, mas sim criar um terceiro. Em vez de tomar a decisão, passa o poder de decisão para a parceira. Isto transforma o que podia ser uma traição num ato de confiança mútua. A pessoa deixa de ser vítima da situação e passa a ser agente na decisão. E agora, chegamos ao boss final. Um cenário de uma complexidade emocional e ética tão extrema que o objetivo já não é ganhar. O objetivo é encontrar o caminho que cause menos estragos.
Pensem neste cenário. Combina burnout total, infidelidade e a pressão absolutamente esmagadora de cuidar de uma criança com necessidades muito, muito severas. Aqui não há vilões, só há pessoas em sofrimento extremo. E é aqui que a IA nos dá talvez o seu insight mais profundo. O caso não é o problema, é um analgésico para uma dor que se tornou insuportável. E esta mudança de perspectiva muda tudo. Não se pode curar a ferida atacando o sintoma. A estratégia aqui não é sobre moralidade, é sobre triagem de emergência. Primeiro, não se confronta o caso. A casa está a arder, não é a altura de reclamar de uma torneira a pingar. A prioridade absoluta, número 1, é estabilizar o sistema todo. E isso começa pela saúde mental da esposa. Só depois, muito depois, quando toda a gente estiver segura, é que se pode começar a falar sobre o casamento. Então, depois desta viagem por estes cenários tão intensos, o que é que a gente leva daqui? O que é que aprendemos nesta masterclass de comunicação? No fundo, estes são os princípios que formam um novo kit de ferramentas para a empatia. Passamos de reagir por instinto a responder com estratégia, de regular as emoções antes de tentar resolver problemas, a estabilizar todo um sistema antes de sequer pensar em confrontar o conflito. E esta jornada toda deixa-nos com uma questão poderosa. No mundo de emoções tão complexas, que papel pode ter uma orientação imparcial, inteligente, como o da IA, nas nossas ligações mais humanas? Talvez o futuro da empatia não seja apenas mais humano, mas também um pouco mais artificialmente sábio.